que é que ele diz? A não ser da cruz do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí estava dizendo, longe de se gloriar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então o que é que ele fala? Está crucificado. Assim como Gálatas 2:20, nós lemos no domingo passado, Gálatas 2:20, que ele diz, já estou crucificado, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora é pela fé no Filho de Deus, que se entregou a si mesmo por amor a mim. Então Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que vivo na carne hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Então semelhantemente também está falando aqui, isso foi no capítulo 2. Então semelhantemente também ele está falando aqui agora no capítulo 6. Só que agora ele está falando de uma forma mais completa. De uma forma bem mais completa. Ele está dizendo que o mundo para ele está crucificado e ele está crucificado para o mundo. Então nós que estivemos aqui no domingo retrasado, nós falamos exclusivamente da crucificação. Crucificação de Cristo. A crucificação era um tipo de condenação executado pelas civilizações antigas, principalmente pelos romanos. Então quando as pessoas eram condenadas à cruz, então existia todo um roteiro que eles deviam seguir para o crucificado, tá certo? Então eles tinham que ser açoitados, eles tinham que ficar lá na cruz, eles tinham que morrer, né? Tem que ficar na cruz até morrer, ou por asfixia, ou arritmia, ou falta de ar. Às vezes demorava mais de um dia, às vezes a pessoa passava 2, 3 dias para morrer. No caso de Jesus, ele morreu no mesmo dia. Então Paulo está dizendo que ele está dizendo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Nós sabemos que o principal símbolo do Evangelho é o quê? É a cruz. Muitas vezes a gente não gosta de falar de cruz, mas a cruz é o principal símbolo do Evangelho, porque foi por meio da cruz que Jesus conquistou, alcançou a vitória. A vitória sobre a derrota essa que não era dele, ele não tinha derrota, ele não tinha maldição, como nós sabemos, mas ele alcançou a vitória, ele triunfou por nós, porque pelo seu sangue, né? Porque por mais que um de nós fosse crucificado e derramasse o seu sangue, fosse colocado coroa de espinho, que a gente passasse, mesmo que a gente passasse 10 vezes pior do que ele passou, ainda assim não seria suficiente para a redenção dos nossos pecados. Se nós todos que estivemos aqui agora, todos nós fôssemos crucificados, nosso sangue derramado não seria suficiente para perdoar os pecados da humanidade, nem de nós mesmos, quanto mais dos outros. Você pode, mas vou morrer crucificado, para quê? Eu quero morrer igual a Jesus, para quê? Para eu ser perdoado do meu pecado. Pastor, meu pecado foi tão grande que eu estou com medo do sacrifício de Jesus não valer para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou crucificar também, eu vou me pendurar numa cruz e lá vou ficar até morrer. Não faça isso não. Faça isso não, porque não vai ter salvação não. Você vai ser condenado 2 vezes. Você vai ser condenado por causa do seu pecado e condenado por ter tirado a sua própria vida. Porque isso aí é templo e morada do Espírito Santo. De quem é? Do Espírito Santo. Então se a gente se mata, então nós estamos destruindo algo que não é nosso, mas é de Deus. Então a pessoa está condenada 2 vezes. Mas enfim, Jesus, ele foi para a cruz porque mediante uma maldição tão grande, tantos pecados, mediante uma afronta tão grande,
Então tinha que ser um sangue sem pecado. Tinha que ser um sangue puro. Tinha que ser alguém que não tivesse cometido pecado nenhum. E a única pessoa que poderia vir, que não tivesse pecado para morrer numa cruz, era Jesus. Não tinha ninguém naquela geração que não tivesse pecado. Não tinha ninguém nas gerações passadas que não tivesse pecado. E não tem ninguém nas gerações posteriores, até essa geração, até esse momento aqui agora, que não tenha pecado. Então ninguém poderia morrer na cruz no lugar de Jesus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Está escrito lá no Salmo 50, se eu não me engano, Salmo 53, pode colocar, Miquel, Salmo 53, olha o que é que diz. Salmo 50, disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém, segura aí, Miquel, não há ninguém que faça o bem. Ninguém que faça o bem. Verso 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Vai, Miquel. Desviaram-se, quem se desviou? Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Todos se desviaram e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Não há sequer um que faça o bem. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Então não tinha ninguém que tivesse um sangue puro para ser derramado no lugar de Jesus para a nossa salvação. Por isso que tinha que ser Jesus. Jesus teve que descer, sair lá do seu trono. Teve que descer do seu trono de glória. Ele era Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E sem Ele, nada do que se fez se teria feito. Então Ele teve que descer dessa glória, vir aqui para a terra com um homem, passar por todas as fases, né, que uma pessoa tem que passar. Nasceu, foi para a manjedoura. Ele passou por a fase que esse bebezinho aí está passando. Por essa fase aí que às vezes ele fica meio assim, né, fica triste, né? Então Jesus também passou por isso. Ele foi passando por as demais fases, até a sua maturidade de 30 anos de idade. Jesus estava maduro. Aliás, com 12 anos ele já era maduro, porque com 12 anos ele já ensinava os doutores da época, está escrito lá na Bíblia. Depois você vai lá ver, com 12 anos Jesus já estava ensinando no templo, para os doutores daquele tempo. Então com 30 anos de idade, Jesus estava para lá do auge da sua maturidade. Então começou o seu ministério, e aí que foi que aconteceu? Nós sabemos que houve a lei de Moisés, não é isso? Todos sabem disso, né? Os 10 mandamentos, os conhecidos 10 mandamentos, para que pela lei nós fôssemos justificados pela lei. Acontece que, como está dizendo aí no Salmo 53, desviaram-se todos. De que é que se desviaram? Se desviaram todos de onde? Das leis de Moisés, porque isso aí era no Antigo Testamento. Então todos se desviaram das leis de Moisés. Não teve sequer um que obedecesse. Juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um, ou seja, não há ninguém que consiga cumprir os 10 mandamentos, as 10 leis de Moisés. Então por isso todos estavam corrompidos. O que aconteceu? A lei que era para servir de salvação, então agora ela estava sendo um aio para condenação. A lei que deveria salvar, agora ela estava condenando. Porque antes da lei, se você pecava, não existia uma lei que dissesse que aquele pecado, que aquele ato era um pecado. Ora,
Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem lei, não tem erro, não tem infração. É igual as leis de trânsito. Se tirar as leis de trânsito, acabou. O presidente, não, agora não tem mais lei de trânsito, vamos abolir todas as leis de trânsito. Então, se a pessoa avança a preferencial, avança o sinal, coloca o carro num estacionamento proibido, então não tem condenação nenhuma, porque não há lei. Se não há lei, não há transgressão. Então, antes da lei, era assim, não tinha lei, então não tinha transgressão. Mas depois veio a lei, para quê? Para que pela lei o homem se justificasse, se salvasse. Porém, foi passando os anos e as gerações, então Deus e o homem viu que ninguém, aí entrou aí o Salmo 53, que ninguém, todos se desviaram, ninguém conseguiu cumprir a lei por inteiro. Ah, eu não sou mentiroso, mas a pessoa não era mentiroso, mas acabava cometendo outra infração da lei. Ah, não, mas eu não sou adúltero, mas aí era mentiroso. Ah, eu não sou mentiroso, mas era ladrão. Não tinha um sequer que conseguia cumprir as 10 leis do mandamento. Quando não errava as 10, né? Entendeu? Aí o que acontece? Agora, o que era para servir de bênção, de salvação, agora virou maldição. Virou maldição. Aí o que foi que aconteceu? Foi o que aconteceu? Então teve que se cumprir a promessa dos antigos profetas, a vida do Messias. Porque o homem entendeu, as pessoas entenderam que por si só, pela sua própria santidade, pela sua própria conveniência, ela não era capaz de se salvar. Então teve que vir alguém que quebrasse a maldição da lei. Ora, se era para quebrar a maldição da lei, então além de ele não ter pecado, então ele tinha que viver até chegar à sua maturidade. Por isso que o ministério dele só começou com 30 anos de idade. Porque ele tinha que viver pelo menos 30 anos sem transgredir a lei. Tinha que haver um justo. A pessoa que fosse pagar os pecados através do seu sangue tinha que ser justo. Ela não poderia transgredir a lei, porque senão ele estaria também se fazendo maldito igualmente aos demais. Então Jesus, ele era o quê? Foi a primeira pessoa que conseguiu obedecer todas as leis do mandamento e não caiu nesse texto. Ele não se desviou, ele não se fez imundo, ele fazia o bem. Então era o único que cumpriu todos os requisitos de alguém que poderia ir para a cruz para derramar seu sangue e pagar os pecados de toda a humanidade. Porque Deus, ele já era. Sem pecado ele já era. Agora ele precisava viver pelo menos 30 anos na terra sem transgredir nenhuma lei sequer. Esse foi Jesus. Esse foi Jesus. Então, agora que ele era o primeiro justo, era o único justo que tinha na terra. Todo mundo se fez imundo, todo mundo errou. Lá estava Jesus já com 30 anos de idade e não tinha pecado. Ele estava sujeito às mesmas paixões. Ele estava sujeito aos mesmos desejos. Ele estava sujeito às mesmas ambições. Ele estava sujeito à mesmas maldade. Ele estava sujeito à mesma lei. Mas mesmo assim ele não transgrediu nenhuma da lei. Ele passou pela tentação. Ou seja, ele foi tentado pelo diabo. Que vai, né? Tu quer uma cadeira? Bota uma cadeira aí para tu sentar aí, fica melhor. Uma cadeira aí, bota a cadeira para tu aí. Então, para tu não ficar em pé. Então, o que acontece? Então Jesus, ele atendeu todos os pré-requisitos de alguém que poderia derramar seu sangue, poderia se entregar até a morte de cruz, para salvar a humanidade. Olha, que a pessoa tem que deixar seu trono de glória. Olha que a pessoa tem que obedecer
a lei de Moisés. Olha que a pessoa teve que passar por muitas coisas, muitas afrontas, muitos problemas. Para quê? Ele teve que atender uma ficha, teve que preencher o requisito. Para quê? Para quê? Para ser chamado num concurso? Para quê? Para ganhar um salário alto? Ele teve que atender todos os requisitos, teve que deixar o trono, teve que deixar o céu. Para passar 30 anos, atender o requisito. Para quê? Para ganhar um presente de Deus, aos 33 anos de idade. Para ser contemplado. Não, ele teve que atender tudo isso, para por fim ir para a cruz. Porque quando o ser humano normal, o ser humano pecador, que eu digo assim, ele não pode, e se ele passar um mês sem faltar um culto, ele já acha que merece a bênção de mais do que todo mundo. O crente normal, o crente da atualidade, acho que sempre foi assim. Se ele tira um final de semana, ele faz um jejum de meio dia, ele já acha pronto, quando for no domingo, Deus vai usar os profetas, e não tem ninguém mais merecedor do que eu, porque esse final de semana fui eu que jejuei até quase meio dia. Ah, Deus vai ter que me abençoar, porque o meu sacrifício está grande. Ah, se Deus não me abençoar, eu vou abandonar Ele. Ah, se Deus não usar os profetas, eu vou abandonar Ele. Porque eu estou me sacrificando, eu deixo de estar aqui na minha casa assistindo a minha novelinha, para se tacar daqui, ali para a Avenida N, para poder assistir o culto. Então o homem, ele acha que é digno da recompensa, mesmo fazendo as coisas de Deus. Que quando a gente trabalha para o homem, então nós temos que exigir a recompensa do homem. Mas mesmo fazendo as coisas para Jesus, a gente quer estar exigindo a recompensa. A Bíblia diz assim: haverá uma recompensa para o teu trabalho. Mas quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos pela recompensa. Está entendendo? Haverá, a Bíblia diz assim, ó: Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas quando a gente busca, galardoador é presenteador, é abençoador. Mas quando a gente não busca por causa da bênção, mas por causa do abençoador. Ah, Deus é abençoador de todos aqueles que o buscam. Então eu vou buscar aqui, vou fazer uma consagração de 3 dias. E se Deus não fizer aqui o meu propósito aqui, se Deus não me atender, se Deus não me ouvir, se Deus não mover os céus e a terra, não movimentar as águas, então eu vou desistir, vou desanimar, Agora, quando a gente para observar o que Jesus fez, primeira coisa, ele estava no conforto, no céu, num trono, adorado e louvado pelos anjos. E não é qualquer anjo não. A Bíblia fala em serafins, querubins. Então ele era assistido por anjos 24 horas por dia. Tudo foi feito para ele. Olha que coisa boa. Tudo para ele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. E todas as coisas subsistem. Todas as coisas subsistem por ele, até hoje. Os céus subsistem por causa de Jesus. Esse ar que está entrando nos teus pulmões agora, que é por isso que tu está vivendo, está aí por causa de Jesus. Esse teu coração que ainda está teco-teco, pastor, mas tem hora que a pressão fica alta, tem hora que a pressão fica baixa. Mas ele está teco-teco, então ele está em vida. E a Bíblia diz que tudo subsiste para ele. Se o teu coração, se os teus pulmões, se os teus ossos, se a circulação do teu sangue, se a tua respiração, se o fogo de vida ainda está aí, é por causa de Jesus, é pelo nome de Jesus, porque tudo subsiste pela força do seu poder.
Então ele deixou todo esse conforto, toda essa adoração que ele tinha no céu, veio para a terra, um lugar desconfortável, tão desconfortável que o único canto quando ele nasceu, por quê? Porque ele estava fugindo de Herodes. Então o único canto que arrumaram, conseguiram para Jesus ali de momento, não era porque ele é pobrezinho não, ele deixou foi um trono, todas as coisas é dele. Ele é o dono de toda a riqueza. Ele é dono além do ouro e da prata. Mas quando ele nasceu, pelo fato daquele momento, eles estavam fugindo de Herodes. Então ele foi colocado numa manjedourazinha. Olha o desconforto, né? Porque os bebetes hoje, graças a Deus, quando nascem, antes de nascer já está lá o seu quarto rosado ou azulado, o seu teto, sua sanca, suas croicas, seu berço dourado, a sua chuquinha. Eu não entendo isso aí. Um enxoval, né? Enxoval, é? Um enxoval todo pronto, antes de nascer. Nem nasceu ainda, mas já está tendo a festa, né? É o chá de fralda. Só que Jesus nem a isso ele teve direito. Ainda tem da revelação. Graças a Deus que é assim, né? Nossos bebetes hoje, eles nascem com conforto, graças a Deus, pelo menos na grande maioria. Mas Jesus não teve esse privilégio. A primeira, ele saiu do trono. A primeira coisa que Jesus se deparou foi com a manjedoura. Vocês sabem, essa manjedoura estava num estábulo. Estábulo é estalabo, não sei se é com acento ou sem acento. Estábulo. Estava no estábulo. O que é um estábulo? Um estábulo é um local onde tem cavalos, vacas, boi. Estrume nem se fala. Fresquinho da hora. Então era lá onde estava a manjedoura. Então, imagina aí, aqui você está sentado no seu trono. Imagina aí você está sentado aqui no seu trono, os anjos adorando, louvando, quando de repente alguém diz, chegou a tua hora, Jesus, tu vai nascer agora. E de repente, pá, dá um apagão, e quando ele abre os olhos, manjedoura, cavalo, boi, estrume, esterco. Aí começou aí a provação. Ele não precisava passar por isso, porque ele não pecou. Ele não precisava passar por isso, mas ele resolveu, ele aceitou passar por isso. E o Pai, Deus, por amor a ti, a Bíblia está dizendo, é João 8,36, se eu não me engano. João 8,36, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem enviou foi Deus, mas o Filho aceitou. Aí lá vai, perseguição, Herodes querendo matar, teve que esperar Herodes morrer para poder voltar para a sua cidade, para Nazaré. Ele nasceu em Belém ele estava como fugitivo. Então Jesus já nasceu como fugitivo na terra. Depois que rei Herodes morreu, então por uma revelação através do sonho que Deus deu a José, pai de Jesus, então eles voltaram de novo, saíram de Belém e voltaram para Nazaré. Nazaré. Foi quando alguém disse assim, ó, e poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois foi para lá que Jesus foi morar. Depois que o rei Herodes morreu. É que já que o rei Herodes morreu, poderia ter ido para uma aldeota de Israel, né? Poderia ter ido para o melhor local de Israel. Poderia ter ficado logo na sede de Jerusalém. Mas não, foi para Nazaré. Teve que esperar Herodes morrer para ir para Nazaré. Aí o que aconteceu? Aí foram passando pelos processos da vida aqui para resumir. Até chegar aos seus 30 anos, aos 30 anos de idade, quando ele foi batizar nas águas, ele chegou no Rio Jordão,
João Batista estava batizando. E quando Jesus estava lá, então João Batista ouviu a voz: eis aí o Cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Porque Deus tinha dito para João Batista: sobre aquele que tu vê descer um pombo, este é o Filho de Deus. Então quando Jesus desceu as águas, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E na mesma hora ele ouviu uma voz: este é o meu filho, ao quem minha alma se compraz. Então este era Jesus, agora com 30 anos de idade. Então começou o seu ministério. E depois que ele recebeu o batismo, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, que foi que aconteceu? Agora pronto, agora passou 30 anos de provação, 30 anos de prova. Agora finalmente João Batista me reconheceu. Finalmente Deus revelou lá no Jordão: quem sou eu? Eis aí o meu filho, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então agora já estou batizado, já estou na unção. Agora vamos para a melhor parte. Aí para que ele foi? Deserto. O Espírito está dizendo assim lá no livro de Lucas capítulo 4 e Mateus 4 também. Então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Aí lá vai Jesus, deserto, 40 dias sem comer, sem beber. Para completar, lá vem o diabo tentar Jesus. Tu não é o Filho de Deus? Tu não está com fome, 40 dias sem comer nem beber? Então transforma essas pedras em pães. E Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha Jesus sendo provado e combatendo na hora da provação. Guerreando na hora da provação. Aí por fim, depois dos 3 anos de ministério cumprido, agora ele vai para onde? Para a cruz. Para a cruz. Para a cruz. Então tudo que Jesus passou, imagine se a gente passa pelo menos 1% do que Jesus passou antes de ir para a cruz. Eu estou tirando a cruz. Se o crente hoje ele faz uma consagração de algo de apenas 1% do que Jesus passou antes de ir para a cruz, porque tem gente que fica com tanta raiva quando está passando por uma prova, que nem para o culto quer vir mais. Não vem para o culto porque as coisas estão difíceis, eu estou passando uma prova, eu estou com um desgosto de Deus, Deus não me abençoa, eu estou nessa aprovação, vou ficar aqui trancado nesse quarto, eu vou me enrolar, eu não vou mais para a igreja. Se vocês quiserem, ore aí por mim. Se Deus me abençoar, eu vou. Se Deus não me abençoar, eu não vou. O que é que acontece? O evangelho está distorcido. Está distorcido. Isso é escândalo. O crente aprendeu tudo, o crente dessa naipe, dessa vibe, aprendeu tudo errado. Ele leu a Bíblia, foi de cabeça para baixo. Está entendendo nada. A principal simbologia do evangelho é a cruz. Tem bênção? Tem. Deus sustenta. Deus abençoa. Mas é mediante a tua cruz. Tu carrega a tua cruz e Deus vai te abençoando. Vai carregando a tua cruz e Deus vai abrindo porta. Vai suportando essa cruz que Deus vai te dando vitória. Vai levando essa cruz com amor, com amor. Vai levando essa cruz com amor, porque a recompensa vem. Vai levando a tua cruz, porque em relação à tua oração Deus já ouviu. Aí ele foi agora crucificado. No domingo retrasado nós vemos detalhes da crucificação de Cristo. Está lá no YouTube. Está lá no YouTube.
Você que não está lá comentando nem curtindo, vai lá, comenta e curte. Eu acho que se eu botasse, não, vai ser, não, eu não quero mais comentário e curtida, não. Eu quero R$100 por vídeo assistido. Aí no instante o negócio funcionava, sabia? Aí no instante a pessoa valoriza, tem valor. É R$100 cada pregação dessa aqui no YouTube, então, eita glória, então o negócio é coisa boa, porque o que é bom custa caro. É assim, né? Que a pessoa que é bom custa caro. Ele bota aí de graça aí pro pessoal aí ele pede só para curtir e comentar para o negócio avançar, evoluir mais, aí o pessoal não quer fazer. Mas quem não viu, domingo retrasado eu preguei sobre os detalhes da crucificação de Cristo. Nos detalhes, todo o sofrimento dele. Só que Deus falou, Jesus falou para ela que o que eu falei foi pouco. O que ele passou na verdade foi muito mais. Então ali é só um pouquinho do que Jesus passou. Tá certo? O tema é crucificação. Por que eu estou falando crucificação? Porque é o que Paulo está falando aqui na palavra de hoje. Eu vou ler mais uma vez. Mas longe de mim, Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Jesus. Pastor, por que o senhor está pregando tanto sobre cruz? Que é para poder desinverter a coisa que está invertida. Que é para a gente poder, eu vou falar aqui no popular, que é para poder a gente se bancar. Eu vou um pouco mais profundo, que é para poder a gente se converter de verdade. Aí Paulo disse, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Então, crucificado para mim. Então nós já entendemos o que é crucificado. Quando a gente fala em crucificação, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? É a morte. É a morte. Crucificação, morte. Mas se nós formos estudar realmente como é que funciona o processo, que crucificação é um processo de morte. É um processo de morte que vai ter o quê? Vergonha, humilhação e por fim a morte. É um sofrimento, é um processo de sofrimento que leva à morte. Crucificação é isso. Então Paulo está dizendo que o mundo para mim, pela qual o mundo está crucificado, ou seja, o mundo está morto. Para mim o mundo está morto, o mundo foi crucificado, está morto. Ora, se Paulo está declarando que para ele o mundo está morto, então vamos analisar isso mais de perto. Então se o mundo está morto para ele, então o mundo não faz mais sentido para ele. Porque quando alguém morre, você conta com alguma pessoa que morre, você vai contar com uma pessoa, você vai contar para aquela pessoa morreu, você vai... Não, eu vou no final do ano agora, a minha tiazinha bizantina Maria da Conceição, que morreu em 1912, eu estou contando que ela vai trazer o peru de Natal agora, dia 24. Ninguém conta. Você não conta mais, já é só lembrança. É um memorial. Só lembrança quando a pessoa se lembra, né? Que a pessoa nem se lembra mais. Então é só lembrança. Então o que é que Paulo está dizendo? Para mim o mundo está crucificado. O que é que ele está dizendo? Mundo, não conte mais comigo para nada. E o mundo, e ele não conta com o mundo para nada na vida dele.
Se ele está dizendo que o mundo está crucificado, então para ele o mundo está morto. Ora, se o mundo está morto, então Paulo não está contando com o mundo para a festa de Natal dele. Paulo não está contando com o mundo para o próximo ano dele. Paulo não está contando com o mundo para os projetos dele. Paulo não está contando com as coisas do mundo para o futuro dele. Porque Paulo está dizendo, para mim o mundo já está crucificado. Está crucificado, morreu, acabou-se. Só quem ressuscitou foi Jesus. O mundo não ressuscita depois que nós mortificamos eles para a nossa vida. Você não vai querer crucificar o mundo para depois de 3 dias, 3 meses, 3 anos, ressuscitar o mundo para a tua vida. Jamais. Aí ele continua dizendo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que é que Paulo está dizendo? Eu estou crucificado. Só que Paulo está vivo. Só que ele diz, eu estou crucificado. O próprio Paulo está se crucificando. O que é que ele está dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Eu estou crucificado para o mundo não conte mais comigo. O que ele está dizendo? As coisas do mundo não contam. Ele está dizendo assim, o mundo, as coisas do mundo, o pecado, a vaidade, o orgulho, não contem mais comigo, porque para ti eu estou morto. Aleluia! Se está morto, já está desligado. Se ele está morto para o mundo, ele já está desconectado totalmente, 100% do mundo. Então era isso que Paulo estava testemunhando para que ficasse de exemplo para as igrejas. Que eu não tenho de que me gloriar-me, a não ser na cruz de Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, isso aí é o retrato, é o testemunho de uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, uma conversão da raiz. Ou seja, ele está dizendo, eu não tenho mais nada com o mundo e nem o mundo tem mais nada comigo. Porque muitas vezes a pessoa se desliga, sai do mundo, mas sempre deixa alguma raiz. A pessoa diz que está crucificado para o mundo e diz que o mundo está crucificado para ela, mas sempre deixa algo lá, mas sempre deixa um tesouro enterrado lá. Vou deixar aqui, eu vou sair do mundo, mas eu vou deixar aqui alguma ligação com o mundo, porque qualquer coisa, aqui o mundo, eu vou deixar isso aqui no mundo, porque qualquer coisa eu já sei. Eu estou aqui na glória, estou aqui na bênção, mas qualquer coisa eu vou lá. É uma segurança. A pessoa diz que o mundo está crucificado para ela, ela está morta para o mundo, mas ela deixa vestígios, resíduos lá no mundo, como um aio, né? Qualquer coisa eu me seguro lá. Qualquer coisa eu volto a fazer isso. Qualquer coisa eu volto a ganhar dinheiro com isso aqui, né? A pessoa às vezes, quando é no mundo, ela ganha dinheiro de forma ilegal. Aí ela se converte, deixa o que é ilegal, fica na presença, mas ela deixa uma raiz lá. Não, eu vou deixar uma amizade. Vou deixar uma amizade, vou deixar uma porta aberta. Porque a amizade não é porque qualquer coisa, porque a amizade vale mais do que dinheiro, não é assim, né? A amizade vale mais do que dinheiro. Então eu vou deixar esse meu amigo do mundo aqui. De vez em quando eu vou passar um zap, vou mandar uma mensagem, né? Aquele falso evangelho, eu vou passar aqui uma mensagem aqui de Deus, mas na verdade ele não está querendo passar nada de Deus, ele está querendo segurar a amizade, porque qualquer coisa, se não der certo aqui, na bênção, ele volta para o mundo. Era disso que Paulo estava chamando a atenção das igrejas, para que vocês venham deixar isso, venham se desraigar
do mundo de uma vez por todas. Venham se desligar do mundo de uma vez por todas. E venham confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus. Ora, se o mundo te sustentou, será que Deus, que é muito maior do que o mundo, não vai te sustentar? Eu vou deixar aqui essa velha amizade lá fora, porque se aqui não me aceitarem, eu deixei uma porta aberta lá fora. Se aqui me rejeitarem, eu deixei uma porta aberta lá fora. Se aqui... Aí Paulo vai justamente na contramão desse pensamento aí. Porque eu não me glorio em mim, mas eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. É isso que a mensagem da cruz, da crucificação, ele vem nos ensinar. Jesus foi crucificado, morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele ressuscitou agora para uma nova vida. Ele foi crucificado como homem, ressuscitou como Deus. Ele foi crucificado na humilhação por causa do pecado do homem, mas ele ressuscitou como príncipe da salvação. Ou seja, então, crucificado a velha carne, a velha maneira de viver, e ressuscitados com Cristo para viver uma nova vida, para a novidade de vida, para uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse, já estou crucificado, ou seja, já estou morto, já estou crucificado e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É essa vida que Paulo vive e que ele estava ensinando a igreja a viver. Você não vê, crucifica essas coisas do passado, crucifica essas lembranças do passado, fecha essa porta que está aberta lá fora, fecha essa porta. Porque crucificação pior, Jesus por nós ele passou. Jesus ele foi crucificado na carne, nos ossos, no sangue, na pele. Mas você deve crucificar a sua velha maneira de viver. Você deve crucificar a sua velha maneira de se comportar. Você deve crucificar a sua velha maneira de pensar. Então, a crucificação de Cristo, ela vem nos levar a fazer isso. Crucifica-se a tua velha maneira de pensar, de viver, de se vestir. Crucifica-se e tenha a tua mente e a tua vida e a tua alma renovada. Seja novo, porque aquele que está crucificado já não vive mais, mas uma nova criatura. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Já não é mais tu que vive, mas é a vontade de Deus quem vive. É a graça de Deus quem vive. É o amor de Deus quem vive. Não é mais você quem vive, mas é o amor, a paz, a graça, a paciência, a mansidão de Cristo que vive. É Ele quem vive em ti. Bem baixinho. Bem baixinho, bem baixinho. É.
Porque tem coisas, Deus me dá inspiração para falar essa palavra, porque tem coisas que você ainda tem que crucificar. Tem coisas na sua vida que você, pelo Espírito, tem que mortificar. Porque muitas vezes você tem perguntado para Deus e a promessa: Deus, por que as coisas não estão como eu queria que estivesse? Por que não está de acordo com a tua palavra? Por que aquilo que o Senhor falou através dos teus servos ainda não se cumpriu? É porque tem coisas que você ainda tem que crucificar. Para nós recebermos o novo de Deus, nós temos que ser novos para Deus. Nós queremos as novidades de Deus, nós queremos o novo de Deus. Então nós temos que se tornar novos para Deus. Isaías 43, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que o Senhor te faz uma coisa nova. Porventura não percebeis? Desconsidere as coisas antigas, desapegue. Não se lembre mais das coisas passadas. Tem gente que está muito apegada às coisas passadas. O Espírito do Senhor me dá inspiração para te dizer: não considerei-as. Desapega. Larga do que é do passado. Não se lembre, nem sequer se lembre mais. Tem gente que está pensando demais em coisas passadas. Tem gente que está se lembrando demais de acontecimentos do passado. Enquanto tu está apegado ao passado, tu está deixando de viver o novo. Enquanto você está apegado ao passado, está deixando de viver em novidade de vida. Enquanto você está apegado ao passado, está deixando de receber o bem que Deus quer trazer para a tua vida, na novidade de dias e novidade de vida. A vida estranha que tu tinha antes, não se lembre mais. O Senhor falou assim: a vida estranha. A vida era estranha, a vida que tu tinha no passado, e mesmo assim muitas vezes tu ainda se lembra dessa vida estranha. Deus está dizendo: dessa vida estranha não vos lembreis mais. Esquece, passa uma borracha, apaga tudo, joga no mar do esquecimento. Essa mágoa, essa decepção, essa frustração, essa afronta, essa perseguição que aconteceu no passado, não se lembre mais dela. Joga no mar do esquecimento, porque os teus pecados também, Jesus, pela cruz, foi jogado no mar do esquecimento. Jesus, Ele não se lembra mais dos teus pecados. Aí Ele te pede: pois também não se lembra mais do teu passado. Tudo que Jesus pede, Ele já tem feito. Ou seja, não tem nada que Jesus ia te pedir que Ele não tenha feito primeiro. Jesus pede: crucifique-se, Ele foi crucificado primeiro. Jesus pede: mortifica-se, Ele se mortificou primeiro. Jesus pede:
Não vos lembrei das coisas passadas, das tuas coisas passadas, Jesus também já não se lembra mais. Eita, agora eu mexi com coisa profunda agora, viu? O Espírito do Senhor mexeu com gente aqui agora, viu? Ixi, amadagaçou. Foi lá das profundezas. Ixi, se Deus fosse abrir aqui um leque profético, são tantas lembranças. Eita, coisa que não era para tu estar lembrando mais. Que me de cama da gassúria, anda cama da, lembra tanto que chega a murmurar. Eita, se lembra tanto que chega a passar na cara de Deus. Se lembra tanto que fica aí, Deus, lá naquele lugar, lá naquele tempo eu tinha isso, eu tinha aquilo e agora eu não tenho mais. Eita, Deus está mandando dizer para ti, eu ouvi quando tu falou. Sheik amassou, andareba soubia, anda madagassou. Aí Paulo vai dizer na epístola dos Filipenses capítulo 4, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que faz bem, tudo aquilo que traz paz, tudo aquilo que é digno de louvor, nisto pensai. Pensa no que é bom. Jeremias também ele disse, trazei à lembrança tudo aquilo que te traz esperança. Trazei à lembrança tudo aquilo que te... Se lembra de tudo aquilo que vai te dar fé. Se o que tu está pensando está te dando tristeza, bloqueia esse pensamento. Se o que tu está pensando está te colocando para baixo, bloqueia esse pensamento. Mas se o teu pensamento está te dando mais fé, está te dando mais ânimo e coragem, é esse pensamento que você deve permanecer. Andarabraço bricanderebia. Se esse pensamento está te dando paz, é esse pensamento que você deve permanecer. Se esse pensamento está te encorajando, é esse pensamento que você deve permanecer. Mas se esse pensamento te deixou lá embaixo, eita, bloqueia. Se isso que você pensou e falou te deixou angustiado, então bloqueia. Se isso que você pensou e falou te roubou as esperanças, então não pensa mais e nem fale mais. Não considerei as coisas antigas e não vos lembrei mais. Ei, tchau. Porventura eis que eu, o Senhor, quero fazer uma coisa nova na tua vida. Porventura tu ainda não percebeu? André braço, ande show que anda mandagasse menebederebas. Andar abraço, brincandar abraço, brincandar abraço. Anda lá abraço, brincandar abraço, brincandar abraço, brincandar abraço. Ei, show. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Deus quer fazer algo novo 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 na tua vida. Porventura não percebei? Chorei, cantarei, braçubre, cantarei, braçúpia. Não considerei as coisas antigas. Chorei, cantarei, bessi. Ei, tiribi, cantarei, siridri, cantarei, raçúpia. Andereba sobre, candereba sobre, anderebre sobre, candereba sobre, alabra sobre. Assim te diz o Senhor, Henrique. Rambra sobre, eis que eu, o Senhor, eu vou fazer uma coisa nova na tua vida.
chore cantere, tudo vai se fazer novo. Chore bre cantara, tudo vai ser diferente. Ei dre bre clebre, porventura não provo eu para ser aprovado? Andre clebre chore andre candere bre. Continua firme, re bre candere bre bre bre. Quem mandou desanimar? Dre quebre quebre. Quem mandou pensar em desistir? Andre, quem mandou pensar em largar a cruz? Tu não sabe mais do que qualquer um que está escrito na minha palavra. Se quiser ser o meu discípulo, toma a tua cruz e vem após mim. Continua com a cruz, porque não demora muito. Antes mesmo que tu imagina, tudo se fará novo. Eu vou chegar de surpresa. E no estralar de noite, da noite para o dia, tudo vai ser diferente. Anda cama da gassoma da abra sobre canderebas. Eita, madaga sobre canderebache, bracandarabas sobre candaramana. Assim te diz o Senhor, sobre Camanara. Ainda tenho muitas coisas novas para fazer na tua vida. À medida que tu se entrega, eu vou fazendo mais. À medida que tu se rende a mim, eu vou fazendo mais. À medida que tu vai se desapegando ao passado, eu vou abrindo mais portas, eu vou enviando mais oportunidade. Eu vou dando crescimento. Não vos lembrei mais das coisas antigas e nem considerei as coisas passada, porque eu, o Senhor, eu te digo que eu farei uma coisa nova na tua vida. Porventura tu não já percebeu? Eu, o Senhor, digo que sim. E como tu já percebeu? Esse fardo pesado, eu vejo um fardo pesado do passado das tuas costas. Se despoja dele, deixa, desapega, porque eu, o Senhor, te honrarei. Ei, que amadácia. La blassa de bacia. Andare bere bere diri 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 biri biri diri 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 bara bala 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 basupria. Ande que me diri diri biri biri biri. Andere beshuri candere basubri candere bashu. Andere brasubri candere basubini. Não preocupa mais o teu coração. Porque já está perto de eu realizar a obra show que eu te prometi. Já está perto de se cumprir o tempo determinado. Anda calabraça, pois foi necessário. É o meu trabalhar, foi com a minha permissão. Mas eis que eu, o Senhor, faço uma coisa nova.
porventura não percebeu? Eita, eu vou abrir aquelas portas, eu vou abrir, eita, madarabra sobre canderébia, anderébria sobre quembereberabra súbia, e a oportunidade de uma nova vida para ele eu darei. Sheibre canderebre, anderebre que andarabra sobre canderebra sobre candereba súbia, anda camadaga sobre, é o meu trabalhar, anda quando ele está lá, estou trabalhando na tua vida, estou trabalhando nele. Calabra sobre candaraba sobre, é para a glória do meu nome. Não tardará, mas a vitória, assim te diz o Senhor, chegará. Andarabra sobre candarabesi. Anda-se de canderebarabasuri, chori andarabrasuri, andarabrasuri, canderebrasuri, quedri, andalablasuri, andarebalabasuri, andarácia, andarácia, derebrechuri, andarebrasuri, andarécia, andarécia, derebere, candarahassu, andará, nécia, madarabá. Anda madarabra sobre candarabra cerebre, shedre candere barabarabashoya. E hoje em dia a gente não permita mais que as coisas passadas venham se tornar um peso na tua vida. Porque à medida que se tudo se desliga e se esquece das coisas passadas, andar abraçado das coisas antigas que tu ainda se lembra, andar que tu ainda fica ali ruminando, anda no teu coração pensando, anda chorando, se lamentando, porque o Senhor veio andar para o teu choro, a tua tristeza, a tua lágrima, anda candarabra sua solidão. Às vezes está até com pessoas, mas é como se estivesse só. Não dá nem para contar. Tem uma pessoa aqui, tem outra acolá, mas não dá para contar em nada. É como se estivesse só. Porque a pessoa que tu podia contar já não está mais aqui na terra. E isso tem te colocado em patamares de desgosto, de tristeza, de desânimo, e tem te levado a uma depressão. Mas o Senhor manda te dizer, diga para ela que dela eu não me esqueci. Não esqueci das promessas. As coisas não vão ficar dessa forma. Eis que eu, o Senhor, faço uma coisa nova na tua vida. Alabra sobre candará, e das antigas tu não vai mais se lembrar e não vai mais considerar. Eita madaraba, só porque o tempo da aflição, o tempo da solidão, tu não se lembrará mais, porque na solidão não ficará mais, na humilhação não ficará mais, debaixo dos pés de ninguém não ficará mais. Cheio de calabra sobre andarépia, anda cacei, cheio, predrique, Andra, vai trabalhar para mim, assim te diz o Senhor, vai trabalhar para mim. Eita, não vai ficar, vai chegar o tempo, não vai ficar mais debaixo dos pés de homem nenhum, eita, nem de mulher nenhuma, cheio de, porque eu, o Senhor, serei o teu patrão. Andarabra siribri canderebresi, andalabalabasui, shideribrisi ederederea samanasya.
Derebra sobre canderebra sobre candere siarébia. Anderebra sobre canderebra sobre canderebra suriendre. Anderebra sobre canderebra su. Anderebra sobre canderebra su. Derebre sobre canderebra su. Ei, sobre candarabaçu, porque o Senhor fará ainda mais pela tua vida, porque grandes coisas Ele já tem feito. Andarabraçu sobre canta. Sabe o que foi que eu vi? Andarabraçu sobre canterebraçu. Eu vi dois tempos na tua vida. Eu vi uma cena, como se eu vi o antes e o depois, como fosse uma fotografia. Eu antes vi um tempo de sombra, um tempo de escuridão, mas eu vi um divisor no meio, uma divisória, e desse tempo, dessa divisória em diante, eu vi um tempo de brilho, um tempo de glória, um tempo iluminado. A escuridão que estava antes já não está mais. A tristeza que estava antes, o tempo tenebroso que estava antes já não está mais. Porque eis que o Senhor manda te dizer que Ele quer fazer ainda algo novo na tua vida. Deus quer te tirar do tempo de sombra e de escuridão para um tempo de luz, um tempo de paz, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de alegria. Eu vejo tu vitoriosa, mulher. Eu vejo tu desse jeito assim, ó. Eu vejo tu diferente. Eu vejo tu cantando o hino da vitória. Eita, eu vejo tu dizendo grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Se eu fosse parar para contar o que Deus fez na minha vida, eu passaria aqui a noite todinha, porque vai ser testemunho por cima de testemunho. Se você perseverar na presença dele, se você continuar carregando a tua cruz, Deus vai fazer algo grandioso na tua vida. Vai sair de um tempo ruim. Vou falar no povo, de um tempo ruim para um tempo bom. Um tempo de amargura, porque tu já amargou muito nessa vida. Mas foi as mãos de Deus que te sustentou e te livrou. Tu já amargou muito na vida, nas mãos de gente nessa vida. Eita, malabla sobre candaraba, sede candaraba, cheidre candaraba súpia. Ei, samadaba súpia. Mas eu vejo o Senhor dizendo: diga para ela que eu quero dar um tempo de vitória, eu quero dar descanso, eu quero dar alegria, eu quero dar paz. Ande semede camadaga sobre canderebasi. Dá um abraço dela. Precisa dar um abraço, abraça ela. Show, persevera mais um pouquinho. Chore, canterebra sobre cantereba súpia. Porque o Senhor já começou a fazer tudo novo na tua vida. Só que o Senhor quer fazer muito mais além. Oh, Deus quer te colocar numa posição mais privilegiada. Se tu perseverar, quando as pessoas verem
esses vídeos aqui desse tempo, como esse agora, andere braço brecantara, vão dizer, olha ali a irmã, de cantere. Naquele tempo ela era ali, ó, e de cantere, era nova na igreja, ande cantere. Olha onde foi que o Senhor colocou ela agora, ó, de que, olha como o Senhor honrou, ó, de camadagaçu, anda madacamadaраbaçu. Eu vejo tu trabalhando na obra. Eu vejo, sabe o que? Eu te vejo ali, ó, na lateral com as mãos levantadas, intercedendo como obreira. Em posição de destaque. Honrada na terra. Que assou que me de que se andarabrace de xederi barabassi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Xandere barabarabara suri cantere barabarabara sobre cantere berebe. Andere bere 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 bara 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 sobre cantere bara bara dara dara. Beri 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 beri. As enfermidades estão sendo curadas agora, viu? Xande cantere bara 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 sobre cantere basu. Xendere beri beri cantere basu sobre cantere basu sobre cantere basu. As moléstias estão sendo arrancadas agora. As moléstias, as enfermidades, as dores, as angústias. Tem maldição que está sendo quebrada agora. Ande cama da gasuri andere dar abraço de canta rede. Ei, xerebe cantere braço de cante recia manas. Ei, chema da gas sobre cantere bas sobre cantere deri deri dar sui. Oh Espírito Santo, continua operando aqui a tua obra, Jesus. Continua operando a obra da libertação, da cura, dos milagres, Senhor. Oh, eu creio, Deus, aqui. Eu creio, Deus, que o Senhor tem poder. Eu creio que no poder, oh, Senhor Deus, tem milagres sendo liberados aqui pela unção. Tem cura sendo liberada aqui pela unção. Tem cura chegando nesse corpo, nesses ossos, nesses órgãos. Tem cura chegando nessa mente, nesse coração. Tem cura chegando nesses braços, na articulação desse braço. Tem cura de Deus aí chegando aí. Recebe a cura, seja curado em nome de Jesus. Há uma unção de cura neste lugar descendo aí sobre a tua vida aí. Aos enfermos sejam curados agora em nome de Jesus. Aos doentes eu ordeno, sejam curados agora em nome de Jesus. As pessoas que estão com dores, eu ordeno, seja curado, seja curada em nome de Jesus. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. Ei, chama dar abraço sobre candere sobre can. Hoje aqui é uma noite de milagre. Hoje é uma noite de milagre. Hoje é uma noite de bênção de Deus. Ei, chamassa. Anda madaga sobre candere braço. Eita. Você que está aí, chamada. Pastor, eu estou sentindo aqui que eu preciso aceitar Jesus de novo. Eu ouvi essa palavra aí hoje. Eu quero aceitar Jesus de novo. Porque eu quero começar tudo novo. Eu quero abandonar as coisas antigas, me esquecer das coisas passadas. Eu quero me desapegar aí. Aplaude o nome do Senhor. Assim como essa irmã, você que está aí, você está pensando, eu estou sentindo de me desapegar às coisas passadas e nascer de novo para uma nova vida. Quem que sente?
Quem que sente? Mesmo que você já tenha aceitado Jesus, mas eu quero aceitar hoje de novo. Eu não considero outra vez, eu quero hoje de novo. Venha aqui para frente, venha. Você que não aceitou ainda Jesus, você está sentindo, eu quero entregar minha vida a Jesus, venha aqui para frente, venha. Você que não, eu quero me reconciliar, eu estava fazendo tudo errado, venha aqui para frente, venha. Ai, chama da, olha a dona Alice aí, gente. Ei, Drecamandarabra sobre Canderebracerei. Ei, Choma Siamadagassu. Eita, eu vejo vida nova aqui, eu vejo vida nova, uma vida nova. Vem pra cá, irmã Nenê, eu vejo uma vida nova aqui, vem pra cá. Bem aqui, ó. Eu vejo uma vida nova, vem aqui, passa aí, ó. Fica bem aqui, ó. Eita, eu vejo vida nova, novidade de vida. Não se lembra mais dos que passou, nem considere mais as antigas, porque agora é coisa nova. É tudo se faz novo na tua vida, na tua casa, na tua família. Esquece tudo que passou. Ei, show, manda, porque eu vejo coisa nova, uma vida nova. Não é que seja coisas novas, mas é além das coisas novas. Eu vejo uma vida nova, eu vejo uma restauração, eu vejo um brilho novo sobre a sua vida, eu vejo uma fisionomia nova. Até fisionomia nova Deus vai te dar, fisionomia nova. Vejo Deus, eita, madaga, vai ficar até mais jovem. Eita, as pessoas vão dizer, irmã Nenê, a senhora está mais jovem, está mais bonito. O que é que está acontecendo? É a obra do Espírito Santo que começa a partir de então. Eita, madaga sobre Candarabra sábia. Eita, blá blá sábia. Tudo novo, vem aqui, Alane, aqui tudo novo, ó. Eu vi tu passando um risco aqui, ó. Passa um risco aqui, é um divisor de água, ó. Passa um risco aqui, bem aqui assim, ó. Faz como se tu tivesse com lápis na mão, um lápis. Faca não, faca é perigoso, um lápis mesmo. Tu tivesse eu ia dizer faca, mas não, lápis. Tu tivesse uma faca, é a faca mesmo, tem que ser escrota. Tu tá com uma peixeira na mão. Eu vejo tu pegando essa peixeira e riscando o chão assim. E determinando, é tudo novo a partir de agora no chão. Viu? Vai, é ato profético. Pega a peixeira, que na tua mão aqui é uma peixeira, vai. Pega no cabo da peixeira, risca no chão assim, ó. É tudo novo, com raiva. Passar e faísca, vai. Isso, aí. Aí. É o risca-faca aí, ó. Aí. Tudo novo, determina. Tem hora que a gente tem que ter aquela revolta santa. A gente tem que ter aquela revolta santa e bater o pé e dizer, riscar a faca no chão e dizer, é tudo novo. Tu determina, viu? Na tua vida, tu determina, tu passa, risca, é tudo novo. A irmã que está se reconciliando ou é a primeira vez? Você está entregando a sua primeira vez? Sua primeira vez, né? Está entregando a vida a Jesus pela primeira vez. Olha que coisa linda você está fazendo aqui. Eita, é a obreira da casa do Senhor. Eita, Deus vai fazer tudo na tua vida, mulher. Eita, o Espírito do Senhor já falou. A alegria que tu não tinha, Deus está te dando. Não vai ficar mais de cabisbaixa, não vai ficar mais desamparada, não vai ficar mais entristecida e humilhada e nem deixada no canto. Porque o Senhor é quem te levanta hoje, mulher. Eita, que firma os teus passos, traz um novo tempo, te dar uma alegria. Eita, tu não sabe o que é alegria na tua vida, mas o Senhor te dará alegria hoje. Andará sobre canderebra sobre.
Enderebra sobre canderebra sobre candereba súbia. Diz assim, irmã. Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Restaura em mim todas as coisas, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Tira o meu nome do livro da culpa e coloca no livro da vida. Isso. Aí diz assim: Espírito Santo, vem sobre mim. Se apodera da minha mente e da minha vida. Em nome de Jesus. Eita glória. Está tendo festa no céu. Tendo festa aqui, festa no céu. Pela tua vida. Ai, a soberana. Esse momento vai ficar registrado. Deixa eu que amadaba. Tem que registrar, tem que ter uma foto, viu? Ei, show que amadama. Depois a gente bate um print aí. Ei, show que amadaga sobre candará pra cima da si. Eita, me abraçaram. Agora vocês que estão se reconciliando agora, vocês dizem assim, ó: a dona Alice, isso aqui é um momento forte. Eita glória. Ei, braça madagassube camanácia. Tudo novo no Senhor. Tu braçou. Dreikia darabraçou. Shuri. O Senhor quer fazer tudo novo na tua vida, mas é do jeito dele. Porque os pensamentos dele são mais altos, são melhores do que os nossos pensamentos. Aí vocês que estão se reconciliando dizem assim: Jesus, eu entrego a minha vida para ti novamente. Eu entrego a minha vida para ti novamente. Porque agora eu considero tudo novo. Porque agora eu considero tudo novo. De agora em diante eu determino. De agora em diante eu determino. Que vou fazer tudo diferente. Que vou fazer tudo diferente. Para que o novo do Senhor. Para que o novo do Senhor venha chegar e se cumprir na minha vida. Venha chegar e se cumprir na minha vida. Eu te aceito de novo. Eu te aceito de novo. Jesus. Jesus. Me recebe. Me recebe. Na tua presença. Na tua presença. Novamente. Novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Aleluia.